Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. No episódio de hoje nós vamos conversar com meu amigo Eric sobre um projeto que ele está criando. Vem com a gente? Estamos aqui para que o Eric conte pra gente um pouco mais de como que ele está imaginando um projeto que, na minha percepção, tem uma premissa bem provocativa. Mas antes, vamos situar as suas origens até o momento que a gente se aproximou. Preparado? Não, mas vamos lá. Mas já estamos gravando, né? Então estamos preparados. Ok. O Eric, primeira pergunta, muito tradicional desse programa. Quem é você na fila do pão? Olha, eu acho que eu não ia estar na fila do pão, pra começar. Como assim? Eu ia estar na fila pra sentar no colinho do diabo. Mas do pão, não. Nem pra comer o pão que ele amassou? Boa, se for esse pão aí, eu como. Aí eu tô na fila, aí eu pego a fila. Quer entrar mais em detalhe ou vamos passar? Vamos pular isso. Por que o diabo, pelo amor de Deus? Vamos deixar em off essa. Então tá bom. Ô Eric, depois que a gente passa por esse momento, a gente quer saber de onde que a pessoa é, porque eu acredito que de onde a pessoa vem diz muito sobre ela. Você é natural de onde? Onde você nasceu? Eu nasci em Suzano, conhece Suzano? Olha, se eu disser que não, eu estaria mentindo, mas sim. Porque você já me falou, né? Eu nasci em Suzano, fica no extremo leste da zona leste aqui de São Paulo. E a Zona Leste tem fama de alguma coisa? Porque aqui tem, né? Tipo, Zona Sul é dos riquinhos, a Zona Norte é da quebrada, a Zona Leste aí é o quê? Sério, eu achava que... eu tenho muito essa coisa de bairrismo, de achar que São Paulo é o centro do mundo, então eu achava que só a Zona Leste de São Paulo que tinha essa faminha, fama dos manos. Você fala Zona Leste, você é mano. E você cresceu sempre lá? Você nasceu e cresceu lá? Não, eu nasci em Suzano, mas morei a minha vida inteira em Ferraz. Isso é longe um do outro? Cara, depende um pouquinho do lugar. Mas assim, de uma estação pra outra, dá acho que uns 40 minutos. Mas então o nascer é só uma questão de estrutura física mesmo, né? Você foi no hospital lá em Suzano. Sim, igual o pessoal aí de Contagem. Nasceu em Contagem e foi pra... Nasceu em Belo Horizonte, né? E foi pra Contagem. Isso, exatamente. Então Suzano seria uma cidade, né? Uhum. De São Paulo. De São Paulo. Isso, então eu acho que vocês estão percebendo que talvez não, essa vai ser a primeira entrevista com um correspondente que tá de longe, então vamos torcer para tudo dar certo, porque de longe a gente sofre, a gente está à mercê da conexão, né, e da luz, então vamos torcer para tudo caminhar muito bem nesse episódio. Olha, então você disse pra gente que você nasceu em Suzano, mas ela é diferente de Ferraz ou não? Tipo, por que Suzano? Como é que você foi parar? Você sabe por que você foi parar lá? Cara, pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia de por que eu fui nascer lá. Eu poderia até falar que não tinha espaço, ou não tinha leito aqui em Ferraz e tudo mais, mas acho que não. Putz, não sei. Desculpe. Tá, então você tem um para-casa pra você descobrir essa pergunta aí pra gente. Descobrir a resposta pra essa pergunta. Ok, eu mando um áudio depois. Aí então você nasceu em Suzano e cresceu em Ferraz. E como é que foi crescer em Ferraz? Quando você pensa nessa infância, o que destaca pra você? Que primeira coisa que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na minha cabeça, quando eu penso em Ferraz... Isso, crescer em Ferraz, sua infância, suas primeiras memórias da infância lá. Foi tudo bem normal, é uma cidadezinha bem... Aí é que tá, porque tem uma galera que fala que Ferraz é interior e tem uma galera que fala que Ferraz é Grande São Paulo, na TV. Uhum. Tipo região metropolitana. Isso, mas pra mim é interior. É uma cidade bem calma. Asfalto. Tem asfalto, a gente não dá charrete ainda não. É bem calminho, é bem normal, a cidade não é muito grande, então é o que a gente chama de ovo. Tanto que foi a primeira coisa que veio na cabeça foi ovo. Então foi uma infância bem ok, foi bem normal. Tinha alguma fama? A cidade tem alguma fama? Tu já ouviu falar da Santa da Janela? Não. É tipo lenda urbana? Não, apareceu uma santa mesmo na janela, tipo, sei lá, foram limpar a janela e apareceu a imagem. Tipo aquelas histórias das santas que choravam. Isso, só que apareceu a imagenzinha dela na janela e teve até o Padre Quevedo veio aqui e tudo mais. Ô, louco. Não, então a cidade foi marcada pelo milagre divino, é isso, né? A fama dela é essa, abençoada. E pelos quadros que foram roubados, acho que do MASP, apareceram aqui também. Nossa senhora. Talvez foi a mesma santa. Ela saiu da janela, foi dar um rolé, voltou com os quadros pra casa. Que dó.
Mas assim, na sua infância, você... Porque o nosso tema aqui hoje é sobre criatividade, né? A pessoa que deu play nesse episódio já se ligou, já leu a capa e viu que é criatividade. Então eu vou entrar já nesse tema e eu quero saber, na sua infância, assim, você teve comportamento criativo? Você era uma criança criativa? A famosa criança arteira? Olha, arteiro não, porque como eu não tinha muito amigo, não tinha galerinha pra apoiar as artes, né? As artes no sentido de ser uma criança peralta. Uhum. Mas eu escrevia muito, desde sempre. Acho que a minha criatividade sempre foi voltada pra escrita. Entendi. E você lembra como é que isso surgiu? Como é que você começou a escrever? O que você escrevia de início? Eu gostava muito de ler gibi da Mônica, igual o Matheus, Uhum. que começou com Olha gibizinhos só. da Mônica. Obrigado, Maurício de Souza, inclusive. Todo mundo tem uma dívida acadêmica com Maurício de Souza. A dívida histórica, eu diria. E aí, foi isso. Eu lia muito gibi. Eu aprendi a ler no pré. Eu comecei a ler lendo gibis. E depois fui passando pra livros. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li na vida foi Capitães da Areia. Olha só o nível. Isso é literatura nacional. Sim, é Jorge Amado. Tu não leu ainda? Eu não leio, Eric. Eu nem sei como é que eu aprendi a falar, pra você ter ideia. Eu acho que eu só leio legenda. Só isso. Melhor que os americanoides. Pelo menos eu aprendi uma outra língua. Isso aí é o que eu tiro de valor mentira. Eu aprendi outra língua e eu tenho uma leitura dinâmica, assim, sensacional. Então eu parava em algumas aulas, tipo, tinha aula de filosofia que ninguém queria ler, né? Porque o assunto era chato. E aí eu dava uma de Shakespeare, interpretando o texto que eu não fazia ideia do que estava falando, mas eu conseguia ler direitinho. Olha, parabéns Hollywood. Mas então, na sua infância, você escrevia bastante? E você escrevia ficção? O que você escrevia? Eu escrevia bastante fanfic. Teve uma época que eu escrevia fanfics de Naruto, como todo bom adolescente otaku. E depois eu passei pra contos. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, porque o Robson, do episódio Florestal, ele é muito fã de Naruto. É tão fã que chega a irritar. E você tem uma relação forte com o Naruto? Só de curiosidade? Porque, sei lá, eu fiquei curioso agora. Tenho, foram 15 anos, né, basicamente. Então, a galera que cresceu vendo anime e não viu Naruto, perdeu, assim, os melhores animes já existentes. Mas hoje você continua acompanhando? Tipo, você tem uma ligação emocional forte com o Naruto? Olha, ligação acho que eu ainda tenho. Eu só não acompanho mais. Mas chorei bastante já. Olha só, então eu acho que o Robson e você ia se dar muito bem, viu? Porque eu não a gente já conversou isso no seu episódio, né? Que ninguém sabe, porque a gente não sabe quando vai ao ar. Mas a gente falou que eu não sou muito de anime, então eu perdi muita coisa, né? Eu venho perdendo muita coisa por não assistir os animes. Mas tudo bem, vamos voltar para você, né? Não vamos fugir muito não, porque dá trabalho. Então, nessa sua infância, você escrevia fanfic de Naruto. É isso. E o que eram essas histórias? Você expandia o universo do Naruto? Também, além da gente criar um universo próprio, inclusive teve coisas que eu e um amigo meu e eu, quando a gente escrevia, a gente comentou que o Masashi Kishimoto, que é o criador do Naruto, roubou ideias nossas. Porque muita coisa que a gente criou, ele usou no anime. Olha que legal. Eu tenho uma teoria de que eu acho que, em algum nível, as mentes estão conectadas. E eu não tomei nada pra falar isso, eu não fumei nada pra falar isso, tá? A minha cabeça só vai pra esses lugares mesmo. E o Azaghal, ele tem também uma paranoia de que a Disney escuta muitas ideias que ele tem. Então, eu alimento essa teoria de que, em algum nível, a gente consegue ler a mente da outra pessoa, sabe? Então, esse moço aí que você falou, possivelmente deve ter conseguido ler a mente de vocês que escreveram a fanfic. Você acha? Você imagina ser possível a gente transitar pensamentos numa frequência que poderia ser interceptada? Olha, a Disney eu não sei, a Google com certeza. E tem aquela história os asiáticos têm muito essa coisa do fio vermelho do destino, né? Que liga todas as pessoas com quem você vai ter contato algum dia. E esse fio pode embolar ou pode esticar e encurtar, mas ele nunca se rompe. Isso mesmo.
Então tem um fundinho de verdade aí, né? Não é completamente loucura o que eu acabei de falar. Me sinto mais confortável com esse pensamento. E além de escrever, você fazia mais alguma coisa quando você era menor? Além de escrever. Andava de carrinho de rolimã. Mas é basicamente isso, porque eu não tinha muito amigo quando era criança. Mas e você sentiu falta? Você olha pra trás e fala, nossa, eu queria ter mais amigos nessa época. Poxa, sinto. Porque eu fui uma criança que cresceu muito no meu canto. Então a escrita e a leitura eram o meu refúgio. Na escola, tinha relacionamento na escola? Abusivos. Jesus, então pula. Isso aí fica para um outro momento. Talvez um outro projeto. Um projeto mais... Como é que eu posso dizer? Porque o Memórias hoje, ele é mais autoastral do que um lugar pra gente abrir o coração, sabe? Eu acho que podem existir outros espaços para isso acontecer. E quem sabe um dia a gente chegar lá, né? Com memórias depressivas. Exato, tipo Memórias da Depressão, a clássica página do Facebook. Quem sabe um dia a gente chegar lá. Quando você crescia, você tinha influência enquanto você crescia? O que você consumia enquanto você amadurecia? Sabe, para que formou o que você é hoje? Você consegue reconhecer esses pontos? Além dos adultos que me cercavam, tem toda a questão da ficção. Filmes, a cultura americana, porque acho que a cultura americana influenciou a vida de basicamente metade do mundo, né? Talvez mais. Concordo. É isso, acho que os adultos que me cercavam e também a ficção e os livros. Mas essa ficção vinha da onde? Quais canais? Principalmente de livros infanto-juvenis. E como é que você obtia os livros? PDF. Criança pobre de ferraz, moço, não dá, né? Não, mas daí a gente pode entender também que você tinha acesso à internet. E a internet sim. é um portal, é uma caixa de Pandora. Nada mais além dos livros veio pra você na internet? O que você obtinha através da internet? Cara, o que eu consigo pensar agora, YouTube. YouTube tinha... Eu ia bastante no YouTube, tanto que a gente tinha planos de criar canais no YouTube. E YouTube e música era o que a gente mais baixava na época da Lan House, principalmente. Você lembra o que você assistia? Você continua assistindo as mesmas coisas até hoje? Ouvindo as mesmas músicas até hoje? Nossa, sim. Música principalmente. Agora, as coisas que eu assistia, nossa, meus gostos mudaram muito. O que mudou? O que você via e você não vê mais? Anime principalmente. Eu assistia muito mais anime do que eu assisto hoje. E assim, quais mais influências você reconhece no seu processo de amadurecimento? Você ouvia música nessa época? Bastante, principalmente música japonesa. E sempre foi? Você sempre... Porque eu entendo que quando a pessoa ela entra numa categoria, tipo você assistir animes, ela acaba ampliando os gostos dela, né? Em um determinado nicho. Foi por causa disso? O anime te levou na música japonesa? Sim, acredito que sim, porque foi por causa das aberturas. A gente curte uma musiquinha da abertura, ok, vamos procurar essa banda. Aí você procura essa banda, e eu lembro que a gente tinha esse costume de, ok, vamos procurar bandas. A gente jogava no YouTube o nome da banda, o nome da música, e passava o dia inteiro procurando bandas relacionadas que a gente talvez fosse curtir. E além de música japonesa, você curte mais alguma coisa? Cara, meu gosto pra música é bem, eu diria, eclético. Eu curto desde Marisa Monte até banda satanista, sabe? Eu não sei se vocês vão reconhecer, mas o Eric, ele participou no episódio de retrospectiva, 2019. E lá ele falava do Iron Maiden, né? Falava desse death metal satanista e até da Pablo Vittar. E você gosta muito da Pablo? Eu adoro a Pablo. Cara, ela é maravilhosa, né? É o que eu tava conversando com o Nicolas, que, por sinal, é o carinha que vai fazer as artes do meu podcast. Que ela é eu quero ver. Ela é um puta ícone muito disruptivo pra nossa sociedade, né? É um homem gay que se veste de mulher, mas tem nome de homem. Dá um nó na cabeça da família brasileira tradicional. É verdade. Mas assim, eu acho que a Pablo ascendendo, aí a gente faz um breve parênteses da Pablo, porque a Pablo é muito icônica, né? Não dá pra passar batido por ela. Eu acho que ela tá pegando cada vez mais relevância, né? E isso é muito legal. Tipo, ela passa, aonde quer que ela passe, ela é reconhecida, ela é apreciada, sabe? Eu acho isso muito legal. Mais do que
ter ela como é que fala? Numa playlist eclética de músicas. Eu acho que ela, como artista, é uma coisa muito legal de ver. Sim, e tem também a questão da representatividade, né? O que ela representa pra comunidade LGBT do Brasil. Uhum. Não só do Brasil, né? Mas como um todo, a comunidade LGBT. Sim. Então, palmas pra Pablo. Ha, ha, Ratimbum. Odeio essa música. Não, eu gosto de todas. Tem uma ou outra que eu acho um pouco ruim, mas assim, eu acho tudo muito divertido. Mas vamos voltar? Porque senão a gente vai muito longe. E a única pessoa que pode ir muito longe é a Pablo, não é a gente. E assim, ainda na música, você gostaria de... Você tem algo mais a destacar? Aquilo que fica muito relevante para você como uma influência? Putz, além das bandas japonesas e além de toda a representatividade da Pablo... Isso, tipo, já é suficiente, né, esses 2 pontos. Mas existe um espectro muito maior, né? Olha, eu vou ficar com esses 2 por enquanto. Tá meio difícil de pensar, porque eu curto muita coisa, tem muita coisa no meu PC. O que você acha que ninguém imaginaria que você gostasse? Ou que você acha que ninguém conhece, né? Além de Pablo... Não, pô, Pablo todo mundo conhece. Não, mas eu não devo ter... Eu ando todo de preto. Preto da cabeça aos pés, literalmente, e com fonezinho, no fonezinho rolando Pablo. Então acho que é uma coisa que ninguém imaginaria que eu ouço. E assim, nesse processo de amadurecimento, você chegou a mencionar, eu não sei até que ponto que você falou isso, mas teve coisas que você deixou pra trás, né? Você consegue reconhecer alguma coisa que você teve muito forte nessas questões de influências e você deixou pra trás? Canais no YouTube e blogs. Canais no YouTube eu tinha... Por quê? Eu tinha um amigo, a gente fazia vários curtas, inclusive eu vou tentar procurar algum dia, te mando. Talvez eu até poste no canal pro pessoal dar uma olhada. Eram curtas bem ruinzinhos, porque a gente fazia com celular, a gente não manjava de edição nem nada, mas era bem divertido. Tanto que esse amigo meu falava, poxa, se a gente tivesse continuado nesses projetos, olha onde que a gente ia estar, a gente ia ser, sei lá, o Felipe Neto, sabe, do YouTube. E na época que vocês faziam, a bolha do YouTube já tinha estourado ou não? Não, ainda era bem... Não tinha tanta coisa como tem hoje. Não tinha tanto produtor de conteúdo. Principalmente pra fazer curtinhas de terror, como a gente fazia. A minha próxima pergunta seria isso mesmo. Qual que era o gênero das histórias? Eram histórias fictícias, né? Uhum, era tudo de terror. E você consegue lembrar de uma pra gente conseguir imaginar? Tinha uma que era baseada num livro que eu tava escrevendo em 2009, entre 2009 e 2010, que era de zumbis. Então era todo em primeira pessoa. Cara, era filmado com o celular da Sony Ericsson, péssima, câmera horrível. Mas tava bem legal. Assim, tipo, era só o nosso braço, uns efeitos sonoros no fundo e a gente filmou na casa desse amigo meu. Desse amigo seu que tava perto ali, né? Uhum, ele morava na frente da minha casa, atravessando a rua. E vocês tinham muita relação antes disso? Tipo, como é que era? Porque você disse pra gente que você teve uma infância mais reclusa, né? Como é que era? Como é que vocês se conheceram pra chegar a falar, vamos fazer um filme? Como é que foi isso? Que processo foi esse? Olha, como a gente se conheceu, eu não lembro, mas a gente se conhecia desde criança. Eu tenho só essa vaga lembrança que desde criança a gente se conhece. E ele era um dos únicos 3 amigos que eu tinha. Quando eu era criança, não tinha basicamente nenhum mesmo. Aí quando eu fui crescendo, assim, me tornando adolescente, eu fiz 3 amigos que duraram até as eleições passadas. Ah, olha que legal. Pode detalhar mais sobre isso? Só pra gente entender quem que é o lado errado da história? Olha, vamos resumir com votaram 17. Tá, mas não vamos resumir, porque a gente ainda tem algum tempo pela frente. Eu quero entrar mais nesse ponto. Um desses amigos, um dia no meu trabalho, porque, abrindo um parênteses aqui pra poder explicar, eu sempre fui essa pessoa completamente louca que postava umas aleatoriedades no Facebook. E inclusive foto de gente sem roupa e tudo mais, homem, mulher, tal. E esse amigo falou, você é gay? Aí eu, não, por quê? Ele, porque se você fosse gay, eu não ia andar com você. Aí eu, tá, ok. Sabe, e foi cair a ficha dessa homofobia muitos e muitos anos depois. E na eleição, esse outro amigo com quem eu fazia os curtas, simplesmente postou, ele sim, agora que a eleição acabou, vamos fazer um churrasco e fazer as pazes com o pessoal. Uai, tipo, ele achou que tava tudo bem. Pois é. Até hoje eu tenho curiosidade de saber qual que é a dele, mas eu não entro no Twitter pra saber, porque, né, não vamos me martirizar. Entendi. Então, desses parceiros de cinema,
Um rompeu laços por homofobia e o outro por sei lá, burrice? Não sei. Sim, é burrice, porque se você falar que pessoas que nascem com síndrome de Down é castigo de Deus, desculpa, né? Nossa, É. meu Deus. Pois é, eu não tava Que muito bom de absurdo. amizade, não. Eu acho que, te dando uma experiência de como é que foi 2018 nesse período pra mim, foi um ano de muita revelação, sabe? E eu acho que pra todo mundo foi muita revelação. E você acha que sua vida mudou depois que esse tornado de... Eu vou dizer merda, mas por falta de expressão melhor. Você acha que esse tornado de merda mudou a sua vida? Ou da eleição? Acho que sim. Isso. Criativamente, sei lá, politicamente. Em que aspecto a sua vida mudou? Olha, além dos laços que eu cortei, deu muito hype de. Eu tenho planejado fazer uma HQ que se passa na década de 60, na época da ditadura. Ela ia se passar no norte. No norte não, ai meu Deus, como chama? Lá pra Bahia, entre a Bahia e um pouquinho mais pra cima. Nordeste? Isso. Entre o norte e o nordeste. Desculpem, pessoal. Deu um bug aqui. Eu não estudei geografia. Somos dois. Eu não estudei um monte de coisa, mas tudo bem. Eu tô muito hypado pra escrever essa história que se passa na ditadura, lá no norte e nordeste. Só que eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou escrever essa porcaria agora? Com essa birosca desse governo que vai basicamente tentar entrar com algum projeto, Lei Rouanet, a Lei Renault, vão me boicotar, sabe? Renoir. Vão me boicotar. Então, o plano é lançar quando eu sair do país. Não, pelo amor de Deus, lança agora, aí vai virar polêmica, a polêmica vende, e aí, meu filho, aí você pede asilo no lugar que você quiser, e aí você começa a capitalizar em cima da polêmica. Inclusive esse é o plano, falar pro bolsonaristas não comprem minha obra. Ou na verdade, comprem sim. Proibida. O Bolsonaro proibiu o meu livro. Isso aí vende demais. Sim, e eu espero muito que a galera compre e faça vídeo rasgando e colocando fogo. Olha só, marketing de graça. De graça. E você reconhece quais influências? Por exemplo, porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente é movido por sentimento, né? Acho que sentimento e razão. O que movimenta a sua criatividade? Você consegue reconhecer? É o incômodo? O que te faz produzir? O que te faz criar? Ódio. Só o ódio salva. Porque, assim, você tá falando sério ou não? porque a minha pergunta é séria. Um pouquinho. Acho que a raiva te faz você querer ser disruptivo, faz você querer bater de frente com essa galera. Revolucionar, né? Sim, principalmente em tempos sombrios como o que a gente tá vivendo agora. Sim, tipo, o inconformismo, mais do que o incômodo, é uma coisa que te dá energia, digamos assim. Nossa, sim. Inclusive, dando um leve spoiler, é um dos motivos pra eu querer fazer o meu podcast. Eu tenho uns planos pra colocar uma galera que não tem voz, colocar elas ali. Falar, Tó, fala aí. E porque, ainda nesse ponto de o que não vou dizer inspirar, mas eu vou dizer mesmo de fazer a gente criar, né? Eu acho que da minha parte existe muito uma vontade de transformar, sabe? Então, mais do que extravasar, que eu acho que é o sentimento de ódio pede, pra mim é muito mais transformar, é mudar a realidade, sabe? E aí a gente pode até entender que as pessoas ela têm uma fonte criativa quando ela tá mal ou quando ela tá feliz. E aí uma vez eu ouvi dizer que é bom a gente aprender, já que a gente está falando de criatividade, aprender a produzir independente do sentimento, porque senão a gente fica refém. Você concorda com isso? Sim, concordo. Tanto eu ia falar que o ódio salva, ia falar que essa resposta foi mais ou menos séria. Porque não só o ódio, mas a tristeza, a alegria. O mundo me inspira, sabe? Às vezes eu tô andando na rua, ouvindo uma música legal e bate aquele sentimento muito legal e eu penso, caramba, como o mundo é bacana. E você vê uma cena super aleatória de, sei lá, alguém conversando com um vendedor de picolé no carrinho e você pensa, caramba, isso daria uma história muito legal. Sabe? Então não é só o ódio ou o sentimento de estar inconformado com como as coisas são, mas todos os sentimentos, acho que eles me inspiram um pouco. E o que você faz? Quando você identificou isso, você tá com aquela empolgação, o que você faz com essa empolgação? Olha, eu tento criar os esqueletos pros meus contos ou para as minhas histórias em geral.
Sabe? Eu tento chegar em casa e colocar, ok, qual que é a... Qual a ideia que veio? Sabe? Eu tenho muita dificuldade de me escrever. Eu procrastino muito. Então eu penso, ok, escreve aí a ideia, um insight que você teve e depois você trabalha em cima dele. E você tem alguma forma de lidar com essa procrastinação? Ou você só fica se batendo porque você tem ela? A forma que eu tenho é senta e trabalha, sabe? Se esforça. Canaliza o que você tá sentindo e, sabe, simplesmente trabalha. Aquela coisa do don't try. Só vai e faz. Entendi. E dá certo? Sai alguma coisa? Porque do meu lado aqui, eu não tenho isso muito que você falou, de estar sempre percebendo. Mas quando eu tenho uma ideia, eu paro para escrever ela e na medida que eu estou trabalhando ela, eu vou percebendo que ela não é tão boa, que eu só estava empolgado mesmo. Você se relaciona de alguma forma? Nossa, sim, tem muita coisa que eu, inclusive, tenho que apagar, muita coisa que eu tenho que refazer, mas eu sempre deixo lá. Aquela coisa de você esperar a ideia amadurecer um pouquinho, e depois você volta. Porque, realmente, principalmente para pessoas como eu que procrastinam muito, se você deixa uma coisa muito tempo parada, depois que você volta, você vê, putz, talvez isso aqui não é tão bacana como estava inicialmente, não. Aí você tem que esperar amadurecer e qualquer coisa você joga fora mesmo, porque é a vida. Vai surgir outra ideia, né? E eu acho que ainda em cima desse ponto, acho que o Memórias pra mim foi mais ou menos isso, sabe? Eu tive a ideia, eu sempre tava com a ideia de, não, vou fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Só que eu tinha a ideia, parecia uma fagulha que poderia acender uma chama maior, mas não, a fagulha apagava. E no Memórias, quando eu tive a ideia, foi uma fagulha intensa, e aí eu só fui percebendo ela aumentando. E aí foi uma das primeiras vezes primeiras porque não foram muitas. Tipo, eu fiz poucas coisas a partir dessas fagulhas, né? Tipo, acho que uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, muito concreto, foi um blog, que, aliás, já dá até pra gente puxar um gancho daqui a pouco, tá? Porque eu ainda quero fechar esse assunto da inspiração. Mas foi uma das primeiras vezes que eu tive essa chama muito forte, foi quando eu fiz o blog. O nome do blog, inicialmente, se eu não me engano, era Nem Mente. E como era um blog pessoal, a proposta era de escrever histórias sem bullshit, sabe? É pra não ter, assim, restrições, filtros. Mas acabou que tinha, né? E no final da história, o editorial nem era tão forte assim para alimentar o blog só com essa premissa. E aí acabou que eu fui transformando o blog em outra coisa, né? Como eu gostava muito gosto até hoje de filme, seriado, eu acabei levando o blog para uma área de reviews de seriado e de filme. E aí ele se transformou para The Fast View, porque eu sou muito preguiçoso e eu não queria fazer uma review longa. Então eu falei, olha, vai ser reviews rápidas. E aí eu falei, pronto, tem um blog. Só que o blog parou, né? O último post do blog, se eu não me engano, foi em 2014. Então, ele nasceu em 2011. Eu fui perdendo a frequência de postagem até 2014. E aí, ele existe. Você pode conseguir acessar ele. Eu posso até deixar o link por aqui, para me passar um pouquinho de vergonha. Mas ele morreu. Morreu assim, né? Tá em estado vegetativo. Que triste. Eu achava que você usava ainda ele. Não, de forma alguma. Faz muito tempo. E assim, nesse ponto da inspiração, daquilo que move a gente, eu gostaria de mencionar só mais uma coisa. E aí o nosso entrevistado hoje tá quase como psicólogo, porque eu tô falando bastante. Em 2018, como eu estava muito, assim, despirocado por causa da eleição, eu tava achando que eu estava vivendo uma realidade paralela. Acho que quem estava são naquela época estava errado. Sim. Acho que todo mundo tinha que estar maluco naquela época. E aí, a partir desse estado de catatonia, eu falei, porra, como é que vai ser os próximos 4 anos, cara? Como assim? Esse cara nunca fez nada, vocês estão malucos? Que porra é essa? O que está acontecendo? E aí eu parei para escrever uma estrutura narrativa onde eu imaginava uma distopia. Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, porque a eleição do Sal no Rabo lá não era uma coisa extraordinária para os tempos que a gente estava vivendo, né? Só que ainda assim era muito bizarro. Você sentiu que era muito bizarro?
Sim, eu tô na ideia daquele pessoal que falou que o mundo acabou em 2012 e a gente não percebeu ainda. Ah, não, o Cauê Moura tem uma frase muito legal, tipo, o mundo acabou em 2012, nós estamos vivendo no inferno. Você imaginava? Aí vamos fazer um outro parênteses rápido aqui, porque o nosso programa é sobre criatividade, e a indignação, e a raiva, e o ódio, a gente está entendendo que gerou criatividade, concorda? Concordo, sim. Como é que foi 2019 para você? Você conseguiu produzir com a força do ódio? Não, sinceramente não. 2019 foi um dos piores anos pra mim. Em todos os sentidos, tanto psicologicamente quanto profissionalmente. Nossa, foi um daqueles anos que você pensa, ok, eu quero esquecer que esse ano existiu. Quais são os motivos para você ter se sentido assim? Foi o governo? Foi o país? Foi tudo, foi você ver amigos de infância seus fazendo essas cagadas, você tentando conversar e nada adiantando. Junta a falta de emprego, a sua cabeça que não funciona muito bem. E assim, a janela era um negócio tentador, assim, foi complicado 2019. Né, porque eu perguntei, porque uma vez que a gente identifica um fator que motiva a gente, sabe, que faz a gente sair do lugar, a gente espera transformação, né? Só que eu perguntei justamente para saber se teve transformação, se você foi para frente, porque eu acho que a maioria, por mais que tenha ficado assim transtornada, não mudou, sabe? Eu não digo isso por me identificar com isso, porque eu percebi no final de 2019 que, assim, muita coisa aconteceu, mas, assim, nada mudou. O cara foi eleito, a mamata continua, a corrupção continua. O que aconteceu foi que o despreparo fudeu muita coisa. Eu acho que o Enem e o Sisu e o ProUni e toda essa caralhada agora tá sendo o maior sinal disso. É, Assim, isso é porque chega em mim, né? Agora imagina todos os outros fatores que a gente pode citar também, como o meio ambiente, a economia, que esse aí eu não sei falar nada mesmo, e até a família. Mas assim, então, depois de esbaforar um tiquinho, o ódio não deu, né? Porque você ficou deprimido? Porque foi um ano deprimente pra caralho. nossa, eu fiquei simplesmente estagnado em 2019. Você acompanhou muitas notícias? Sim, e aí é que tá, eu acho que esse foi um erro. Só que eu fico, tá, ok, o que é melhor? Eu ficar sem saber o que tá acontecendo, ficar alheio ou ver o que tá rolando e, sabe, tentar me juntar com a galera que tá fazendo alguma coisa. Eu comecei o ano falando, beleza, agora eu vou me engajar na política, se começar a luta armada eu vou entrar, vou dar porrada em vacilão, em fascista, mas aí, aí a barragem estourou, você fica falando, caralho, outra barragem estourou, velho, como é possível? E aí você começa a ouvir tanta notícia bizarra, muita notícia bizarra, por causa do governo, né? E eu falo, não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não vai ter ditadura, porra nenhuma. A gente vai implodir por incompetência. Não é ditadura, é incompetência. E aí eu tava pegando essas informações, esses fatos, e aí chegou num ponto, cara, que eu falei, chega, eu não consigo dar mais atenção para isso. Isso não tá me fazendo bem, não tá me levando a lugar nenhum, e aí eu parei de acompanhar. Você chegou nesse ponto também? Não, eu continuo sendo idiota e continuo dando uma olhadinha às vezes no que tá rolando. E qual que é a fonte? É o Twitter, né? Também, e sitezinhos de notícia que eu acompanho, tipo Carta Capital, DW, etc. E aí, por acompanhar isso, tipo, por mais que exista a força do ódio, não dá pra produzir, não dá pra criar. Olha, até dá, mas o ponto é, ok, eu vou simplesmente criar e essas merdas vão continuar acontecendo. Sabe? É tipo aquele sentimento, ok, eu vou morrer, por que eu vou fazer alguma coisa? Sabe? Por que eu vou morrer mesmo? Então, é um conflito muito doido isso. Eu vou te levar pra outro caminho, tá? Porque a morte não é a solução. Então, eu vou te levar pra outro caminho que é, talvez a gente não cria, e aí é uma reflexão que eu tava tendo, porque a gente acha que não vai ter alcance, né? Tipo, se o Sol no Rabo foi eleito, quem é a gente querendo fazer cirandinha, sabe? Tipo, a gente não tá falando para as pessoas do presente. Eu nem sei pra quem que a gente tá falando, sabe? Tipo, nesse episódio, por exemplo. Qual que é o Brasil de 2020? Eu sei que o Brasil de 2019, eu não tava falando com ele.
E aí, por perceber que, poxa, eu não vou conseguir falar com a galera, eu falei, vou falar comigo mesmo. Porque eu gosto de mim. Eu sou uma pessoa muito legal. E além de mim, eu vou falar com as pessoas que eu gosto também. Porque eu acho que isso vai me fazer bem, né? Então, deixa eu me aproximar daquilo que me faz bem e me afastar daquilo que não está me trazendo resultado. Você chegou em alguma parcela disso? Porque você falou que você continua absorvendo isso, né? Então, às vezes eu tento ter esse pensamento de, ok, crie pra você. Pode ser que no futuro, quando suas coisas forem lançadas, não faça muito sucesso, o pessoal não curta, mas você criou pra você criou algo que você goste, algo que você gostaria de ter, de ler, sabe? E aí eu acho que dá pra gente puxar como é que você chegou no projeto que você tá agora, né? Porque você tá criando, concorda? Você começou a criar. Por mais que 2019 não tenha tido muita produção, 2020 temos planos, Nossa, certo? muito. E que planos que a gente tem? Além do podcast, o plano de sempre, abrir uma editora. Mas é muito trampo e tô quase desistindo dessa ideia, viu? Então vamos focar no que a gente tem. Qual que é a ideia que você teve agora que a gente vai falar aqui? Cara, é o podcast e uma página no Medium, pra colocar também o podcast e coisas que eu escrevo. E como é que você chegou nessa ideia? Nossa, isso é antigo. Acho que de 2017, naquele episódio piloto que tá postado no meu podcast, eu já tinha a ideia de criar um programa meu, que eu conversava com esse amigo. Eu falava, cara, assim, eu tenho umas ideias que não vão bater com as suas, então eu tava pensando em criar um programa pra mim. Um programa meu com a minha identidade, porque aí ia funcionar melhor, sabe? Ele vai ser um braço desse nosso podcast, porque é o que eu falei, nossas ideias não batem. Só que aí o nosso podcast foi pro beleléu, não deu certo, e eu continuei com essa ideia, desde 2017, talvez um pouquinho antes. Nós temos um nome para essa ideia? Se chama Conversa Nua. Inclusive você participou e obrigado. Exatamente, eu quero ver quando for pro ar. Eu não. Que medo. Pois é. E assim, fala pra gente do conceito desse nome, porque eu achei o nome muito legal. Sério, obrigado. Me sinto honrado, de verdade. Eu tinha medo desse nome. Por quê? Eu ficava, não sei, é um nome meio imbecil, meio idiota, meio tosco. Eu achei ele intimista. Então a pessoa que não tá afim de intimidade, talvez ela não teria uma certa resistência, né? Entendo. Você se inspirou em alguma outra produção pra chegar nessa ideia? Olha, tem um pouquinho de tudo, viu? Tem um pouquinho do Memórias, tem um pouquinho do Mamilos, porque a ideia do projeto é, além de eu criar coisas pra mim, é como eu falei antes, é dar voz pra uma galera que não tem voz. Um exemplo é o baile da Beira Rio, que tem aqui onde eu moro. Eu moro em Guaianazes atualmente. Tem um fluxo aqui, que se chama Beira Rio, que foi onde os policiais entraram atirando na galera e uma menina tomou um tiro no olho, acho que tiro de borracha. E a minha ideia... Sim, eu vi isso. É, pesado. Ela chegou a ficar cega? Eu não cheguei a ler a notícia. Eu não li também, eu só vi a manchete assim, eu falei, ok, eu não vou ler isso, eu vou ficar mal. Nossa, ela tem que meter um puta processo. Nossa, sim, é o que a gente espera. E a minha ideia é ir lá conversar com a galera que frequenta o fluxo e falar, ok, me fala um pouquinho, por que tu frequenta aqui, quais outros meios de cultura você vai pro cinema, sabe, você joga um futebol em algum outro lugar, você se reúne com a galera no shopping e entrevistar moradores também. E essa menina, se eu conseguir. Então seria um projeto bem humanizado, né? Sim, quase com um tom jornalístico, documental, sabe? Mas aí você acha que essa seria a proposta? Porque eu acho que você tá concebendo ainda o projeto, né? Uhum. E você acha que seria só esse foco jornalístico ou, assim, o foco são as conversas, né? Sim, Assim como o nome diz. O foco além desse é que eu quero criar vários braços também pra esse projeto. Eu quero ter esse tom meio jornalístico, conversar com a galera que não tem voz, mas eu quero também chamar uns amigos meus. Inclusive tem duas pessoas que são criadoras de conteúdo pra internet, muito legais, que combinaram de gravar comigo quando o projeto saísse. Que um é youtuber e a outra pessoa, dando spoiler já. A outra pessoa, ela faz tradução de bandas. E é isso, eu quero conversar com uma galera que eu curto, com uma galera que faz um trabalho que eu goste. Sabe, não só assuntos mais políticos, mais pesados. Entendi. E a gente pode esperar, a gente pode criar expectativa sobre os tons das conversas que a gente vai ter, porque quando você fala dessa pauta no Beira Rio, a gente entende que é um tom jornalístico, né? Mas, assim, além disso, a mensagem que vai ser passada ali é uma coisa muito, não vou dizer crua, mas muito transparente, né? Sim, a ideia realmente é ter o mínimo de edição possível e, ok, seja sincero, eu simplesmente falo o que tá no seu coração. Porque a gente gravou e eu fui muito, assim, desinibido, digamos Até assim. demais, né? Porque
Porque era a pauta que eu recebi. Olha, você consegue falar pra gente aí, como é que fala? A concepção do projeto que você falou lá na época. É pra se despir dos seus preconceitos, alguma coisa assim? Sim, a ideia é você largar os seus preconceitos, os julgamentos que você que a sociedade colocou na sua cabeça e tudo isso que já tá arraigado em você, que tá enraizado, deixa de lado, vem ouvir outras vozes, vem ouvir outras pessoas que talvez você não ouviria no seu recorte social. E vamos tentar dialogar com ideias diferentes. Essa é a ideia principal do projeto. E depois que você me falou isso, eu falei, beleza, eu vou soltar o verbo, o que passar na minha cabeça vai sair, porque eu penso bastante antes de falar, e eu não tenho participação nas redes sociais, etc. Porque se eu tivesse, talvez poderia ser um pouco problemático para mim. Então eu evito. Eu prefiro pensar ali na minha, caladinho, escrever os meus pensamentos pra mim, mesmo porque eu mudo de ideia muito rápido. Então você tem que lançar esse episódio rápido, enquanto eu me identifico com aquilo que eu falei. Porque se você demorar, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu vou falar, não reconheço essa pessoa não sou eu. E aí vai ficar difícil pra mim, quando vierem me questionar sobre alguns posicionamentos políticos. Meu Deus, tão rápido assim, porque pra mim 1 mês, 2 meses é tipo super pouco, sabe? Pro meu ritmo de fazer as coisas. Você comentou comigo também que você preferia ter um montante, né? Antes de começar a soltar o projeto. Sim, eu queria ter um estoquezinho pra poder... Porque, como eu falei, eu procrastino muito, então meu ritmo é meio lento pra produzir as coisas. Então, tendo um estoque, postava um e esperava um pouquinho e já ia produzindo outros. Então, você produziria, assim, meio que por temporada mesmo, né? Tipo, são filmes ou seriados. Você faz a produção inteira e começa a publicar. Ia ser bem assim. Você, futura ouvinte do Conversa Nua, já vai se ligando aí como é que vai ser o esquema do projeto. Porque é uma forma de produzir que eu acho bem ok. Só que eu acho que não funcionaria muito pra mim. Adoraria que funcionasse, sabe? Mas pra mim perde o nível de realismo, entende? Sei. Eu acho que começa a ficar um pouco surreal. E como eu digo que eu vou me atualizando rápido, eu vou pensando coisas diferentes num curto espaço de tempo, eu não consigo mais me identificar com aquilo. Então, é muito curioso. E é mais curioso ainda que eu estou fazendo um podcast que chama Memórias, que eu pego história lá da carochinha e incrivelmente eu me identifico com essas histórias. E aí, com o que aconteceu semana passada, eu não me reconheço mais. É muito bizarro. E assim, desse projeto que você está pensando, você está concebendo e produzindo, quais os impactos que você quer que ele tenha na audiência, sabe? Como é que você... Assim, eu disse que eu gosto de transformar. Nas publicações que você vai fazer, o que você imagina que vai acontecer para quem vai te ouvir? Eu espero muito que o pessoal consiga estourar a bolha que eles vivem e serem confrontados com ideias novas, com pessoas que eles talvez nunca tivessem contato se não fosse pelo projeto. Mas aí esse pessoal precisaria estar disposto, né, a ouvir o projeto. Então, a pessoa que estiver buscando diversidade vai encontrar no Conversa Nua, correto? Espero que sim, espero de verdade que sim. Eu acho uma iniciativa muito legal, e ainda mais pelo leque de possibilidades que isso abre. Um dos formatos de storytelling que eu gosto bastante é de antologia, tipo Black Mirror, o Love, Death and Robots, também está na Netflix. Então, essas histórias que aparentemente não têm conexão, eu acho muito legal, porque você nunca sabe o que você pode esperar na próxima semana, né? E eu espero que eu esteja fazendo isso aqui no Memórias. Eu espero que ninguém imagine quais vão ser os próximos temas, porque eu me sinto com mais liberdade para criar. Você consegue se relacionar com isso também? Nossa, sim, total. Tanto que eu até tinha perguntado pra você se essa temporada atual ia ser só de entrevistas, porque começou de um jeito, aí começaram as entrevistas, eu fiquei, caramba, o que vai vir agora? Será que ele vai criar um novo programa? Vão ter novas ideias, novos formatos? E você lembra o que eu te respondi para a maioria das suas perguntas? Que você não planeja a longo prazo, que você vai fazendo. Você é o jardineiro, né? Você joga a sementinha lá e vai vendo o que vai sair. Isso. Para a maioria das perguntas que me fazem sobre o futuro e sobre planejamento, a minha resposta é não sei. Não sei, não sei,
Não sei. Porque se eu soubesse, ou se eu me planejasse, eu acho que eu ia cair no mesmo buraco do desatualizado. Sim, eu ia falar isso. É um problema. Eu ia desistir da ideia, inclusive. Isso. Eu acho que eu tenho um sério problema com idealização. Quando eu idealizo demais, eu meio que vivo aquilo que não aconteceu e eu falo, beleza, vivi. Qual que é a próxima ideia? Olha que doido que é isso, né? Gente, isso é quase um negócio de ansiedade, né? Ah, com certeza. Eu tenho algum grau de ansiedade. Eu só não quero saber qual é. Talvez é aquele grau que não precisa de medicação. Talvez se eu passar um pouquinho do limite, aí eu já vou precisar de algum remedinho. Bom, Eric, a gente está chegando no final e a gente finaliza os episódios perguntando para o nosso convidado que mensagem ele gostaria de deixar para a audiência. Pode ser qualquer coisa relacionada ao nosso bate-papo ou não. E assim, já dou a ideia para você reforçar e criar expectativa na audiência para o projeto que você ainda vai lançar. Ok, beleza. Primeiramente, aproveitando a semana que a gente tá na semana da visibilidade trans, galera, respeitem as bonecas, tá? Respeitem as trans, respeitem as travestis. Se elas querem ser chamadas no feminino, você chama pelo feminino. Se quiser ser no masculino, chama no masculino. Se tiver dúvida, pergunta. Simples assim. E visitem o Conversa Nua, o link vai estar aqui embaixo. É um projeto muito bacana, eu tô me empenhando muito, apesar da procrastinação. É só jogar Conversa Nua, que eu acho que já aparece a página no Medium e o podcast no Spotify. Procurem. E sigam o projeto também no Spotify, que ele atualiza ali mais rápido. Então vocês vão ficar por dentro do que está sendo lançado. Isso. E eu vou deixar o link, vou pedir pro Eric me enviar os links. E aí eu vou deixar isso tudo lá na publicação do site. Deus de chocolate te abençoe. Amém nós todos. E vocês vão entender essa piada em algum momento. Bom, então é isso, pessoal. É hora de dar tchau. Eric, muito obrigado pela participação. E dá tchau. Dá tchau para os nossos ouvintes para ajudar a cortar. Tchau, pessoal. Obrigado por ouvirem e ouçam os episódios anteriores do Memórias, que é um podcast maravilhoso. Ah, seu fofo. Obrigado, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. E aí, gostou desse bate-papo com o Eric? Você pode enviar comentários e áudios através do WhatsApp ou Telegram. Fique ligado nas redes do projeto para conferir as novas publicações. Você pode encontrar as postagens e as redes sociais no site memoriascast.com.br. Um grande abraço e tchau! A gente se conheceu, tinha lançado White Christmas do Black Mirror, não foi? Você tava com o Nem Mente ainda e você tinha feito um podcast. Você tinha feito um episódio analisando esse episódio. E aí a gente foi conversando mais e mais, não lembro exatamente os assuntos, até que a gente chegou, né, nesse nível que tá hoje, da gente tá gravando junto e tá fazendo projetos juntos. Mas eu lembro que a gente começou a conversar foi por causa disso. Mandou o episódio pra mim e falou, dá uma olhada aí. Outra coisa que eu gosto e que acho que muita gente nem imagina que eu goste. Pagode e samba. Tá aí uma coisa que o pessoal nem deve imaginar, porque como eu falei, eu tô de camisa preta, tênis preto, e calça preta, sabe, toda roqueirinha, toda gótica, ouvindo um pagodão, sabe, ouvindo um jeito moleque no celular. E sobre projetos que eu deixei pra trás, que eu abandonei, tem a banda. Pois é, eu tecnicamente tive uma banda com os amigos. A gente ia fazer uma banda de J-Rock, né? A gente ia cantar músicas em japonês. E aí tu me pergunta, eu sei cantar em japonês? Pois é. Eu sei falar em japonês? Pois é, né? Eu sei cantar? Nem no chuveiro eu não canto.